Bom, continuando um pouco sobre as características, né, as principais características. Bom, a segunda que eu acho importante é a empatia. Cara, é de fundamental importância, eu acho que para a vida da gente, né, e principalmente para a gente começar a criar um bom atendimento ao cliente, a empatia, né, que é você se colocar no lugar do próximo, né. Eu falei um pouquinho na apresentação lá atrás que existiam 6 dores, né? Que a gente tinha, desde a dor emocional até a parte de depressão. E imagina você tendo um problema. Que seja a dor física hoje, uma dor de dente, né? Hoje a dor de dente é considerada está entre as 3 maiores dores que o ser humano tem, né? E, cara, como que você se sentiria se você precisa ser atendida, você está com uma dor e a secretária simplesmente fala assim, não tem horário, só vou ter horário agora. Imagine que hoje é dia 10, só vai ter horário agora para o dia 20, daqui a 10 dias. Como que você se sentiria com isso, né? Então é muito importante se colocar no lugar do paciente, né? Entender o que ele está passando, né? E ele perceber em você que você está com vontade, né, de ajudar a pessoa, de estar entendendo o motivo dele, compreendendo a razão dele, né? Quando a pessoa, ela tem alguém do outro lado, né, ela percebe-se que ela está se importando, que ela está entendendo, que ela está buscando de alguma forma auxiliar e ajudar essa pessoa, né, ela fica mais tranquila, né, ela se acalma e toda aquela ansiedade dela, que ela está ali, ela começa até a melhorar um pouquinho mais, né, e não quer dizer que você não consiga resolver, às vezes a gente realmente não tem horário, não tem como resolver nada, mas você se colocando no lugar do outro é muito importante, tá bom? As pessoas, né, quando já tá com esse problema, elas já estão mais sensíveis, né? Elas estão sentindo muitas vezes dor, ou elas estão com um incômodo muito grande, né? E ela precisa resolver o mais rápido possível. E ela só que ela precisa que a outra parte, né, a pessoa do outro lado da linha, ou do outro lado ali do atendimento, pelo menos se prostre numa forma que ela seja bem acolhida. Ok? Entusiasmo. Cara, eu amo a parte do entusiasmo, porque assim, né, o grego, a palavra vem do grego, entusiasmo, né, e significa ter um Deus dentro de si, né, e na época grega, lá, antes de Jesus Cristo vir e tudo mais, eles acreditavam muito em vários deuses, né, que é o politeísmo, e eles acreditavam o seguinte, que quando a pessoa tinha um dom para alguma coisa, né, que aqui no exemplo a gente está falando até de Deméter, né, que foi a deusa da agricultura, acreditava que quando a pessoa tinha aquele dom, né, para aquele tipo de coisa, então imagina que no caso do exemplo, ela plantava e a árvore tinha frutos, dava tudo certo na colheita, então eles entendiam que a pessoa era entusiasmada por Deméter, ou a pessoa que tinha um amor, né, que a gente tem o Deus do amor, que é o Cupido, né, do Deus da paixão, na verdade. E aí falava-se que a pessoa tinha um entusiasmo, né, como se ela fosse endeusada pela deusa, pelo Deus do amor, da paixão e assim por diante, né. Então, quando a pessoa ela era capaz, né, de vencer, de conquistar aquilo que ela tinha como de objetivo, ela conseguia mudar aquela forma a ponto de ser favorável para ela, e ela, com isso, ela conseguia abrir um Deus dentro dela, né? Tá bom? Por isso que as pessoas entusiasmadas, né, que têm entusiasmo dentro de si, elas acreditam muito em si mesmas, né? Elas agem com mais racionalidade, né? Elas são mais firmes e mais frias naquilo ali, porque elas acreditam muito nisso e transmitem ao mesmo tempo muita alegria, tá bom? Então, é muito importante a gente estar sempre entusiasmado. Eu costumo dizer o seguinte, nem sempre a gente vai estar com entusiasmo muito grande, nem sempre a gente vai estar com aquela alegria toda, mas é muito importante a gente pensar no dia 1, né? O que foi que te trouxe, qual é o objetivo seu, por que você está aqui para fazer tal atividade, da onde você saiu para chegar aqui, o que você busca, né? Então, com isso daí, você começa a criar um entusiasmo, uma movimentação entusiasmada, ok? Bom, cara, outra característica importante para o atendente, claro que um atendimento você precisa ter paciência. Feliz ou infelizmente, nós lidamos com seres humanos, né? E os seres humanos são carregados de crenças, carregados de momentos,
Então, pode ser que a pessoa esteja num momento muito difícil, pode ser que a pessoa também esteja numa condição intelectual bem complicada, onde às vezes você vai precisar lidar com pessoas ignorantes, e a gente tem que ter paciência com isso, onde a gente vai lidar com pessoas que são ignorantes sobre aquele assunto, e também a gente tem que ter paciência com isso, né? Às vezes, para você explicar para uma pessoa sobre um determinado procedimento, sobre determinada coisa, e a pessoa não consegue entender o que você está falando, ela fica perdida. A gente tem que ter paciência também para a gente interpelar ela de uma forma diferente, tá bom? Então, olha, muitas vezes, né, a gente tenta falar com a pessoa e às vezes a pessoa não tem uma clareza no que está falando. Eu tinha um professor que dizia o seguinte para a gente: toda vez que você não conseguir explicar algo com simplicidade, é sinal que você não entendeu direito aquilo que você gostaria de explicar, tá bom? Então é o seguinte, muitas vezes a gente tenta explicar uma coisa para um paciente, né, e o paciente não entende. Poxa, antes de você achar que ele é um ignorante, antes de você falar que ele é uma pessoa burra, né, vamos chamar assim, entenda se você está falando a mesma língua que ele, né? Eu, como dentista, falar para você como secretária, será que é mais fácil eu diminuir o meu tom para chegar junto com você no entendimento odontológico, né? Ou é mais fácil eu estar aqui e a secretária, em 5 minutos, entender odontologia para chegar no meu nível? Então, é muito mais fácil a gente que está lidando aqui, que já está atendendo no consultório, que já está entrando num entendimento melhor sobre odontologia e sobre os tratamentos que a clínica oferece, a gente tentar explicar de uma forma melhor, te abaixar para falar no mesmo nível que o paciente, tá bom? Que a gente chama de compatibilidade e conexão, tá bom? Então, olha só, muitas vezes a primeira explicação não vai ser entendida pelo paciente, né? Então, como eu falei ali, antes de você chamar internamente de burro, né, ou de ignorante, você deve refletir: será que eu estou falando a mesma língua que ele, né? Então, nesse momento, o que o bom atendente faz? Ele experimenta, ele modifica, ele procura outras formas, né, de você falar com esse paciente sobre o mesmo assunto e fazer com que ele entenda verdadeiramente aquilo, tá ok? Então a paciência está nisso, e a paciência também está no de entender que às vezes o paciente tem um momento dele, né? Eu conto muito uma historinha que aconteceu, na verdade, aqui na clínica, do paciente que morava um pouco distante aqui da clínica. No momento que ele foi sair com o carro, ele já sabia que o tempo que ele levava para se deslocar daqui até a clínica era coisa de 15 minutos. E aí ele pegou e, né, como todo brasileiro, ele esperou ali, dar uns 20 minutos para ele sair de casa. Quando ele foi sair de casa, a mulher dele virou e falou assim, não vou falar o nome do paciente, né, mas, ô fulano, você esqueceu de colocar o lixo para fora, pô, vai deixar esse lixo fedorento aqui? Aí ele já ficou meio irritado da forma que a mulher explicou, falou com ele, né? Ele pegou o lixo com raiva, foi jogar, colocou para fora. Quando ele foi sair com o carro, cara, tinha um carro na frente da vaga dele estacionado. Ele buzinou, até que alguém que estava visitando o vizinho dele se tocou e saiu, tirou o carro e tal. Isso já demorou mais uns 10 minutos. Aí ele veio correndo e parece que aquela lei de Murphy, né? Quanto mais problema tem, mais problema se vai tendo. E aí ele foi, o sinal foi ficando vermelho, trânsito, pessoas atravessando a rua e aquilo tudo que pode acontecer durante o trânsito. Resumo, ele chegou aqui atrasado 15 minutos. E a secretária falou: poxa, infelizmente eu não consigo mais atender o senhor, porque eu já tenho outro paciente já aguardando, né? A gente, na época lá do tratamento dele, a gente atendia em 30 minutos, a gente dava uma tolerância de até 10 minutos para a gente conseguir atender e não atrasar a próxima agenda, né? É entendível por quem atende, como vocês que trabalham com agenda, que estão agendando o paciente, que se o paciente atrasa um, vai virar uma cadeia de atrasos, então vai ter vários pacientes atrasados, então é mais fácil você ter, entre aspas, uma situação desconfortável com apenas um, que ele mesmo teve a culpa de se atrasar, do que com todos os adiantes dele. Então a gente falou para ele: olha, infelizmente não vai dar para te atender e tudo mais. Ele: meu Deus, mas você tem que me entender que eu preciso da consulta. Cara, ele chamou ela de ignorante para baixo, chamou de incapaz, de uma burra. E, cara, tem que se ter uma paciência para você ouvir, uma inteligência emocional para isso, tá bom? Próximo é a capacidade de ouvir, que está muito ligada no que a gente falou, com uma forma de se conversar, né? Cara, como está escrito aqui, é crucial saber ouvir para a qualidade do atendimento, né? Eu vou dar um exemplo muito bobo que aconteceu aqui. Eu tive uma secretária chamada Laila, e a Laila sentou, o paciente foi como é que fala?
preencher a anamnese aqui na clínica, né? A gente apresenta uma ficha de anamnese, vai apresentar a anamnese para a clínica. O que o paciente fez? Laila, eu não trouxe meu óculos. Aí ele falou, sem problema nenhum, deixa eu ajudar o senhor aqui. E aí a secretária está instruída, né? Você senta ao lado do paciente e discretamente vai fazendo as perguntas da anamnese. Tem muitas perguntas ali que são perguntas bem íntimas, né? Às vezes invade bem algumas coisas do paciente, você ficar gritando com o paciente não é o ideal, né? E ela fez exatamente isso, sentou do lado dele, tá falando, só que ele estava sozinho na recepção, e ainda, para ajudar, o cara tinha um problema de audição, um pouco ela falando alto com o paciente. Seu José, tem tal coisa, isso aqui, seu José tem algum problema geral, vou falar sobre os seus problemas de saúde. Falou, aí, meu filho, eu sou tranquilo. Isso já no começo da anamnese. Eu sou muito tranquilo. Eu só tive mesmo uma questão no coração, coloquei marca-passo, coloquei uns stents aqui e tal, mas tirando isso, para mim tá tudo ok. Ela, legal, vou começar as perguntas. E ela começou as perguntas. No verso da folha, lá no meio da folha, perguntas sobre o coração. E ela veio perguntando um punhado de coisa. Quando ela virou a página, foi chegar no momento do coração, falou, você tem algum problema de coração? O paciente ficou puto. Por quê? Caraca, você não entendeu o que eu falei ali atrás? E foi então, né? Eu tenho marca-passo todo arrogante falando. Ou seja, fricção, tudo aquilo acabou. Simplesmente porque ela não ouviu o paciente. O que seria o mais correto dela? Virar, se eu José, o senhor falou que tinha um problema no coração, você pode repetir para anotar? E claro, então, tem marca, poxa, seria outro ambiente, né? A capacidade de ouvir é muito importante, não só para essa questão, né? Mas muitas vezes o paciente ele quer dizer uma coisa para você que, para não te deixar sem graça, muitas vezes, o paciente diz outra coisa, mas você tem que entender, né, o que ele quis dizer, né? Vou dar um exemplo que tem aqui, ó. O paciente fala que não se lembrou da consulta ou que ele confundiu o horário. Muitas vezes, na verdade, ele quer falar assim, nossa, está escrito no meu papel 10 horas, a mensagem de confirmação está 10 horas, por que você está falando para mim que está às 9? Entende? Então, antes de você fazer qualquer ação, preste atenção no que ele está falando, o que ele quer dizer, confirme antes, tá ok? Ótima comunicação. Cara, a gente falou lá atrás, na hora que a gente conversou um pouquinho sobre simpatia, né? A simpatia é o primeiro momento de comunicação com a pessoa, né? E dentro da comunicação, a gente tem uma técnica do espelhamento, né? Que é considerada como técnica do rapport, que a gente se comportar da mesma forma, muito parecido com que a pessoa que a gente está atendendo, né? Eu falo que existem vários tipos de pessoas, mas basicamente a gente tem as pessoas que são mais tímidas e as que são mais expansivas. Então, imagina que eu estou ligando para a clínica para fazer um agendamento, para perguntar sobre alguma coisa, né? E eu sou aquelas pessoas diretas mesmo, mais objetivas, né? E aí a pessoa fala, bom dia, gostaria de saber se você está tudo em plano, né? E a gente já tem uma outra pessoa que é mais expansiva, né? Mais alegres, enfim. Olá, tudo bom? Comigo também. A pessoa já sai respondendo antes de você responder. Comigo também. Então, eu vi uma postagem no Facebook falando sobre aparelho ortodôntico e achei super legal. Sempre achei meus dentes tortos e eu tenho vergonha de sorrir. Gostaria de saber como funciona para colocar aparelho. São duas pessoas totalmente diferentes. Uma foi direto perguntando se tinha plano, a outra já foi falando que todo o sentimento que ela tem, perguntando como vai. Como que você responde essas pessoas? Cara, o bom atendente ele vai responder da forma que as pessoas se comunicam. A pessoa direta e objetiva, seja direta e objetiva com ele, né? Olá, vocês aprendem plano? Oi, bom dia, com quem eu estou falando? Rodrigo. Oi, Rodrigo, tudo bom? Olha, nosso atendimento aqui é só particular. Você está buscando qual tipo de atendimento? Ah, eu queria fazer restauração. Ô, Rodrigo, então tá. A restauração, o seu plano com certeza cobre. Dá uma olhadinha na sua carteirinha no verso, que tem um telefone 0800. Quem sabe lá você não consegue se orientar num dentista mais próximo de você. Ponto. O outro paciente que está aí, todo abrangente. Você não pode ser secão com ele. Ah, legal, fazemos tratamento ortodôntico, sim. Vamos marcar uma consulta. Não. Cara, que legal. Realmente um aparelho ortodôntico, ele, nossa, modifica as vidas, né? Quantos pacientes a gente tem aqui que atende, que começa a ver o dente dele modificando, que, cara, você vê a alegria, tipo, estampada, né? Tem muita gente que tem vergonha de tirar foto, aí coloca aparelho e modifica a vida. Que legal que você está se preocupando com você. Enfim, colocamos aparelho. Nosso aparelho tem que passar por uma avaliação e tudo mais, e segue o atendimento. Olha que diferença, né? Como que o paciente vai receber esse tipo de abordagem? Ele vai se sentir
parecido. Se ele se sente parecido, ele se conecta. Se ele se conecta, ele vai buscar o atendimento com você. Ok? Vontade de aprender. Cara, qualquer ser humano ele tem que buscar uma vontade de aprender. Né? A gente tem muitas coisas. Imagina se você fosse uma pessoa que não tem vontade de aprender nada. Ah, do jeito que tá bom. Bom, se você parou na época do Orkut, hoje a gente já está falando de TikTok, hoje talvez tenha daqui para frente mais outras atividades, e se você não aprende, você fica fora do seu tempo. Né? As coisas hoje mudam com uma velocidade muito grande. Né? Hoje um telefone celular ele não tem mais nada, não tem mais nenhum botão, é só uma tela lisa. Antigamente tinha botão para você clicar. Então, tudo na vida existe uma evolução natural das coisas e as coisas vão tentando simplificar muitas vezes, mas no primeiro momento a gente tem aquele bloqueio, né? Então, o cliente, ele tem uma expectativa, né, dentro dele mesmo, né, de ser atendido por alguém que tenha conhecimento total do serviço. Você que está na clínica odontológica, você tem a obrigação de saber todos os procedimentos que o dentista faz. Ah, Rodrigo, eu tenho que saber o que ele faz? Tem que saber o que ele faz. Não tem que saber como faz, nem por que faz. Mas tem que saber o que a gente faz. Para que serve aquele tipo de procedimento? Tá? O paciente virar para você e falar um nome diferenciado e você saber responder. A gente teve um caso aqui na clínica. O que aconteceu? O paciente que veio buscar o atendimento, ele queria fazer um tratamento de canal, que no nome da odontologia chama endodontia. Só que ele era um ex-dentista, já aposentado há muito tempo, ele teve um problema no dente dele, precisou fazer o tratamento de endodontia, e ele chegou na clínica e falou assim, olha, eu preciso fazer uma endodontia do elemento 13, vocês fazem aqui? E na época, quem estava aqui era a secretária Mainara. A Mainara virou e falou assim, olha, fazemos sim, a nossa especialista em endodontia é a doutora Fernanda. Ela atende aqui nas sextas-feiras e tal, não sei o que, explicou para ele. Ele olhou, falou assim, você sabe o que é endodontia? Ele falou, sim, tratamento de canal, né? Ele perguntou, mas como é que você sabe disso? Ah, não, a gente tem treinamento aqui na clínica. Olha que legal, né? Poxa, vocês fazem clareamento aqui? Qual tipo de clareamento vocês fazem? Então, é obrigação. O que você faz além de atender o paciente? Você faz a venda de um serviço. Você representa, você recepciona a venda de uma loja, no caso que chama clínica, de uma clínica que oferece serviço odontológico. Quais serviços? Tem que saber. Você entra numa loja de roupa, pergunta para a mulher assim, vocês trabalham com lingerie? E a mulher fala, não sei, deixa eu ver se com a dona da loja trabalha. Pô, você tem que saber a obrigação de saber o que ela vende. Ah, não, aqui a gente só não vende lingerie, a gente só vende a parte de academia, de roupas de ginástica. Tem uma loja aqui na frente, talvez, que possa vender. Então, você tem que saber o que vai vender, tá bom? Então, vontade de aprender as coisas cada vez mais rápido. Além de coisas diferentes, como o caso da aprender serviço odontológico, saber mexer no programa, saber entender como é que funciona um procedimento de fazer ali a instalação de um cartão de crédito no momento de fazer a maquininha, o que faz, o que não acontece. Então, vontade de aprender é muito importante.